Environmental Issues. Parte 2. Para começar, nesta aula, vamos falar sobre mudanças climáticas. Em duplas, discutam sobre as questões abaixo. 1. Quais são as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global? 2. E quais são as consequências das mudanças climáticas no mundo atual? O texto que vamos ler fala sobre as causas e efeitos das mudanças climáticas. As palavras abaixo foram retiradas dele. Relacione cada palavra com sua respectiva tradução. 1. Greenhouse gases. TBU. Fossil fuels. 3. Storms. 4. Droughts. 5. Coral reefs. 6. Crops. Tempestades. Combustíveis fósseis. Secas. Gases de efeito estufa. Plantações. Recifes de corais, pensando no que você já sabe sobre causas e efeitos das mudanças climáticas. Tente antecipar o que o texto irá dizer sobre cada uma das palavras acima. Correção. 1. Greenhouse gases, gases de efeito estufa. TBU. Fossil fuels, combustíveis fósseis. THRE. Storms, tempestades. 4. Droughts, secas. 5. Coral reefs, recifes de corais. 6. Crops, plantações. Causes and effects of climate change. Climate change, which is caused mainly by human activities, is transforming our planet. The greenhouse gases that trap heat in the atmosphere come mostly from burning fossil fuels. Rising temperatures, which affect weather patterns worldwide, are making storms stronger and droughts longer. Many species that cannot adapt quickly enough face extinction. Coral reefs, which are home to 25% of marine life, are especially vulnerable. The people who contribute least to this problem often suffer the most, like farmers whose crops fail due to changing rainfall patterns. Simple actions that we can all take, like using less plastic, make a difference. Our generation, which will experience worsening effects, must act now. The future that we leave for coming generations depends on today's choices. Resolva individualmente a questão abaixo. Então, compare sua resposta com a de um colega e discutam se as respostas estiverem diferentes. Segundo o texto, quem mais sofre com os efeitos das mudanças climáticas? A. As populações responsáveis pela maior parte das emissões de gases do efeito estufa. B. Os agricultores, cujas colheitas são prejudicadas por mudanças nas chuvas. C. As grandes indústrias, que precisam alterar seus processos produtivos. D. As espécies marinhas que vivem em ambientes de água doce. Correção. Segundo o texto, quem mais sofre com os efeitos das mudanças climáticas? B. Os agricultores, cujas colheitas são prejudicadas por mudanças nas chuvas. O trecho abaixo foi retirado do texto que acabamos de ler. Em duplas, tentem indicar o que a palavra destacada significa. 1. Climate change, which is caused mainly by human activities, is transforming our planet. Correção. A palavra destacada significa que, veja.
As mudanças climáticas, que são causadas principalmente pelas atividades humanas, estão transformando o nosso planeta. Essa palavra é pronome relativo, relative pronouns. Nesta aula vamos estudar mais sobre esse assunto. Foco no conteúdo. Relative pronouns. Pronomes relativos são palavras que têm a função de substituir um termo já mencionado, evitando repetições e conectando duas orações ou partes de uma mesma oração. Vamos relembrar os pronomes relativos em língua inglesa. Who, whom, quem, para pessoas. Which, que, para objetos. That, quem, ou que, para pessoas e objetos. Where, onde, para lugares. When, quando, para tempo. Whose, cujo, para posse. Esses pronomes fazem referência a um termo, salvo raríssimas exceções, que está sempre antes deles. Veja, como exemplo, as frases da atividade anterior. Climate change, which is caused by human activities, is transforming our planet. The people who contribute least to this problem often suffer the most. Solving reference questions. Como estudado na aula anterior, em provas de vestibular, é comum haver questões de referência que irão exigir um olhar para os pronomes. Então, atente-se para algumas dicas sobre os pronomes relativos. 1. Analise a frase onde está o pronome e a anterior a ela. Geralmente, é ali que você encontrará a referência. Exemplo. Look, this is the park that people are supposed to keep clean. 2. Examine o pronome e elimine alternativas impossíveis. Por exemplo, sabemos que WAU é utilizado para falar sobre pessoas. Então, se a pergunta pede a quem o WHO se refere, você já pode eliminar qualquer alternativa que não fale de pessoas. O mesmo vale para where, que se refere a lugares, e os demais pronomes. Pause e responda. O pronome relativo nesta imagem é this, forest, that, here. Correção. O pronome relativo nesta imagem é that. Find the reference. Read each sentence and choose the correct reference for the relative pronoun in bold. 1. A scientist who studies climate change spoke on TV. A. Climate change. B. The scientist. C. TVD. The audience. 2. There are days when the air is full of smoke. A. Smoke. B. Days. C. Air. D. Pollution. 3. We need cars that use less fuel to reduce air pollution. A. Fuel. B. Air pollution. C. Cars. D. People. 4. The river, which is very dirty, needs cleaning. A. Dirty. B. The city. C. The river. D. Cleaning. Correção. 1. A scientist who studies climate change spoke on TV. B. The scientist. 2. There are days when the air is full of smoke. B. Days. 3. We need cars that use less fuel to reduce air pollution. C. Cars. 4. The river, which is very dirty, needs cleaning. C. The river. O trecho retirado de uma notícia no site da BBC News sobre as queimadas no Canadá, decorrentes do clima quente e seco. Canada experienced its worst wildfire season on record em 2023, when over 42 million acres, 17 hectares, burned, an area larger than all of England, and more than double the previous record. No trecho, o pronome relativo when refere-se a ao Canadá, b às queimadas, c à área maior que a Inglaterra, d ao ano de 2023, e aos 42 milhões de acres queimados.
Correção. No trecho, o pronome relativo when refere-se ao ano de 2023. Para resolver esta questão, podemos aplicar a dica de analisar a função do pronome. When é um pronome relativo que significa quando, usado para indicar um tempo ou momento. Dessa forma, por eliminação, a única alternativa que apresenta um termo relacionado a tempo é a alternativa de. Encerramento. Nesta aula, realizamos atividades de prática de leitura e revimos os relative pronouns, o que pode nos ajudar a identificar a referência de um pronome relativo.